Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Boa tarde. E também boa tarde a quem nos acompanha em casa. Nós hoje celebramos Santa Zita, o dia de Santa Zita, uma empregada doméstica. E a santidade de Deus, o chamamento para sermos santos, bate à porta de todos. Não depende da nossa capacidade intelectual, da nossa riqueza, da nossa força, dos nossos músculos, depende da nossa adesão ao projeto de Jesus Cristo. E hoje Santa Zita explica-nos isto, uma empregada doméstica que muito sofreu, mas que sempre procurou dar exemplos e nunca falhar a cumprir a força evangélica na sua vida. E hoje vamos lembrar Laurénio Pacheco Beleza, Rosa Macedo Pais e Sogros, Maria da Conceição Santos e Ivone Lima. E vamos tomar consciência que somos pecadores e pedir perdão. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Oremos. Senhor, que pelo mistério pascal de Cristo restauraste a dignidade da natureza humana e lhe deste a nova esperança da ressurreição, fazei-nos viver em amor constante o mistério que anualmente celebramos na fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, o sumo sacerdote e todo o seu grupo, isto é, o partido dos saduceus, enfurecidos contra os apóstolos, mandaram-nos prender e meteram-nos na cadeia pública. Mas durante a noite, o anjo do Senhor abriu as portas da prisão, levou-os para fora e disse-lhes: Ide apresentar-vos no templo, a anunciar ao povo todas estas palavras de vida. Tendo ouvido isto, eles entraram no templo de madrugada e começaram a ensinar. Entretanto, chegou o sumo sacerdote com o seu grupo. Convocaram o sinédrio e todo o senado dos israelitas e mandaram buscar os apóstolos à cadeia. Os guardas foram lá, mas não os encontraram na prisão e voltaram para avisarem. Encontramos a cadeia fechada com toda a segurança e os guardas de sentinela à porta. Abrimos-la, mas não encontramos ninguém lá dentro. Ao ouvir estas palavras, o comandante do templo e os príncipes dos sacerdotes ficaram muito perplexos, perguntando entre si o que se tinha passado com os presos. Entretanto, veio alguém comunicar-lhes: os homens que meteste na cadeia estão no templo a ensinar o povo. Então o comandante do templo foi lá com os guardas e trouxe os apóstolos, mas sem violência, porque tinham receio de serem apedrejados pelo povo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Estai comigo, Senhor, no meio da adversidade. Estai comigo, Senhor.
tu que habitas sob a proteção do Altíssimo e moras à sombra do Omnipotente, diz ao Senhor: sois o meu refúgio e a minha cidadela, meu Deus, em vós confio. O Senhor esteja convosco. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a Nicodemos: Deus amou tanto o mundo que entregou o seu Filho unigênito para que todo homem que acredita nele não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus não enviou o Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem acredita nele não é condenado, mas quem não acredita já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito de Deus. E a causa da condenação é esta: a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque eram más as suas obras. Todo aquele que pratica más ações odeia a luz e não se aproxima dela, para que as suas obras não sejam denunciadas. Mas quem pratica a verdade aproxima-se da luz, para que as suas obras sejam manifestas, pois são feitas em Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós hoje celebramos na igreja Santa Zita. Santa Zita é italiana, nasceu em Itália, não nasceu em Portugal, apesar do nome Zita ser um nome comum. Portanto, é do século XIII, 1218, um pouco depois da fundação de Portugal. Era de uma família muito grande, muitos filhos, muito pobre, e foi aos 12 anos foi mandada pelos pais para servir uma família rica, criada. Nós vivemos num mundo em que nos vamos esquecendo destas realidades, e sobretudo aqui no Canadá, mas nós ainda ouvimos os latinos, às vezes da América Latina, do Brasil e etc., que falam de criadas domésticas com muita naturalidade, têm de empregadas domésticas. Nós no Ocidente, na Europa e no Canadá e Estados Unidos, temos pessoas que vão trabalhar a casa de certas pessoas, mas já não aquele sentido de empregada doméstica já não existe, muito, pelo menos nos últimos anos. Mas não foi sempre assim. E portanto, Santa Zita foi trabalhar para a casa de uns nobres com a comida. Davam-lhe a comida. Nada mais, não tinha salário. Vivia quase como uma escrava. Foi muito maltratada. Muitas ofensas. Muitos sofrimentos. Era um costume daquela época tratar mal os seus criados, com pouca dignidade. E Santa Zita sofreu muito, nos primeiros anos principalmente. Ela foi maltratada pelos patrões e também pelos outros empregados. Zita, porém, era cristã e buscava a oração e força para suportar as humilhações que sofria. E que tornou-se muito, muito famosa entre os pobres da sua cidade, Lucca. A cidade muito perto onde vivia é uma cidade italiana chamada Lucca, e começou a ser muito conhecida entre os pobres.
Nós vivemos agora num tempo que Deus nos perdoa, os pobres que nós vemos por aí, a gente não sabe, muita pobreza ligada à droga, e ainda hoje, alguém telefonou para aqui, para cá, e de vez em quando telefonam para a nossa casa, e a gente não sabe o que há de fazer. Não é o mesmo sentido de pobres, é outra coisa. E a gente não sabe se é para ajudar, se é para o vício. Ficamos com a dúvida e fazemos pecados. E temos que rezar, porque a gente não sabe. Nós colaboramos, acreditando que a pessoa que é verdade, que lhe herdeu a casa, não sei o que mais, acreditamos. Mas hoje, no mundo em que nós vivemos, no sistema que nós estamos a viver, é tremendo. Não se sabe. E portanto, Santa Zita foi sempre inspirando ao longo dos séculos gente. Nós, em Portugal, tivemos uma obra que nasceu em 1931, fundada na Guarda. Não sei se toda a gente sabe onde é a Guarda, em Portugal. É muito perto da fronteira principal de Portugal, Vilar Formoso. A cidade a seguir é logo Espanha, é Salamanca, uma cidade que tem uma universidade muito grande espanhola, a grande universidade espanhola, corresponde à nossa de Coimbra, é até muito perto da Guarda. E foi na Guarda que o Sr. Joaquim Alves Brás, em 1938 e 31, e isto até é interessante que nós não esqueçamos, em Portugal, quando houve a República foi em 1910, deram uns critérios muito grandes e a sociedade começou-se a desmantelar socialmente, a desmoralizar. As revoluções às vezes desmoralizam as pessoas, que é o que está a acontecer agora. Nós em Portugal, um dos problemas maiores é a desmoralização e que não se permite que se diga nada. Os critérios são aqueles que estão definidos, às vezes completamente coisas patéticas, mas há de quem falar daquilo. Pronto, 2 ou 3 critérios o resto não interessa nada. Mas há 2 ou 3 coisas que são sagradas, o politicamente correto, como eles dizem. E o que é o politicamente correto? É falarmos aquilo que agrada aos outros ouvirem, sendo ou não verdade. Quando eu era mais jovem, 80, 90, quando eu estava na universidade, eu vi em Portugal e pelo mundo todo, que agora já nem se fala, que era a tolerância. Ai de ti se não fosses tolerante. E para nós cristãos, a tolerância é quase um disparate, porque a tolerância implica um tolerado e um tolerante. Uma pessoa que é tolerada e uma pessoa que tolera. E isto implica 2 graus de pessoas. E para o cristão, nós os cristãos somos irmãos, somos filhos do mesmo pai, somos irmãos. Não temos nada que tolerar. Nas nossas dentas famílias não toleramos os irmãos. Amamos os irmãos da família. E houve uma grande coisa com a tolerância. Agora virou tudo ao contrário. Agora a tolerância é ao contrário. Agora parece que nós europeus temos que ser tolerados pelos outros. E a tolerância é uma coisa que parece bonita, parece muito bonita, mas que é muito complicada quando nós refletimos sobre o tema tolerância. Porque tolerância tem graus. Tem o grau do tolerante e tem o grau do tolerado. O problema é quando as coisas se invertem e quando o tolerante passa para tolerado. E era uma gritaria, quem se lembra, nos anos 80, 90, mesmo politicamente, tolerância. Agora já não se fala nada disso. Agora é ao contrário, nós os europeus, os ocidentais, é que temos que gritar tolerância, compaixão. Porque nós somos, sobretudo, irmãos. Mas em Portugal, naquela época, em 1930, na década de 1930, a sociedade tornou-se terrível.
E foi quando surgiu um famoso senhor que nós ouvimos falar no governo chamado Salazar. Foi nessa altura. Que no princípio foi uma questão para pôr na ordem, porque foi uma coisa terrível. Depois foi-se evoluindo, e quando as coisas se prolongam no tempo, mas naquela, em 1930, a sociedade estava partida. E havia muita gente do campo a ir, famílias pobres, sobretudo meninas, que iam para as grandes cidades ser criadas. E havia muitos abusos, havia muita pouca vergonha. Então surgiu em Portugal a Ordem de Santa Zita, que estas jovens trabalhavam na casa dos ricos, mas iam para a congregação, para as grandes cidades, para se defenderem da desmoralização que havia na própria sociedade. Em 1955 foi o ano que abriu a casa no Porto. Nesse dia, no dia que foi inaugurada a Casa do Porto, estavam no Porto, na Praça do Marquês de Pombal, na Praça do Marquês, 8.000 jovens mulheres que eram empregadas domésticas e pertenciam à obra de Santa Zita. 8.000 que vieram de todo o país em Portugal. E foi uma forma de se proteger, de proteger moralmente, de proteger da escravatura, de proteger de gente que às vezes não tem caprichos, não tem critérios, não tem caprichos. Porque agora, por exemplo, este fenómeno que nós estamos a viver nos últimos anos, do mandar calar, tu não podes falar de determinadas coisas, tu não podes dizer o que é que isto tem escondido por trás, o que é que vai acontecer mais à frente. Vai acontecer qualquer coisa. Portanto, nós hoje celebramos a festa de Santa Zita, e nós, como portugueses, Santa Zita não era portuguesa, mas foi uma inspiração numa determinada época, e mesmo na imigração, muitas senhoras da primeira geração sofreram muito, e Santa Zita foi sempre uma inspiração a não se perder a dignidade e os valores, porque nós podemos ser pobres, nós podemos não ter nada, mas não podemos perder a dignidade e a honra. E era isto que Santa Zita nos ensina, nos dá força. Um dia, Santa Zita, que as pessoas que trabalhavam com ela acusaram-na que ela roubava coisas em casa para dar aos pobres, e sem autorização dos patrões, e portanto uma acusação falsa. Quantas destas senhoras que trabalharam na casa de A, B e C foram acusadas injustamente? Quantas foram desonradas na sua dignidade? E ser cristão é isto. E ela foi acusada desta falsa acusação, e um dia os patrões fizeram-lhe uma espera, e ela trazia o avental carregado de coisas que os outros empregados tinham dito aos patrões que eram bens para dar aos pobres, e foram ter com ela, e a Zita abriu o avental, e por obra de Deus, não se sabe se saíram de lá flores. E quando ela abriu o avental, nós temos na história da Igreja várias mulheres que sofreram acusações. A nossa Rainha Santa Isabel, a mesma, Santa Zita em Itália. Nós não sabemos se ela trazia as flores, se as acusações eram injustas ou não. O que sabemos é que quando abriu o avental saíram flores, e aí ela passou a ter uma aceitação muito grande dos seus patrões e daqueles que lhe eram
que eram os seus superiores. Mas nós portugueses, nós que somos de raiz portuguesa, devemos dar graças a Deus por esta obra de Santa Zita, porque muitas mães de família pobres, muitas mães de família encontraram dignidade e refúgio, e temos que rezar a Santa Zita para que nos continue a proteger de todas as maldades do mundo e das dificuldades deste mundo em que nós vivemos. Então que Santa Zita interceda por nós. Irmãos, a oposição que Jesus sofreu em vida veio cair também sobre os apóstolos e a Igreja. Peçamos a graça de ser fortes como eles e digamos: ouvi-nos, Senhor. Ouvi-nos, Senhor. Pelos ministros da Igreja que são presos, pelos cristãos desaparecidos das famílias e pelos que não podem exprimir a sua fé, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos homens públicos que rejeitam a violência, pelos que recusam fazer mal, seja a quem for, e pelos que lutam contra os muros da mentira, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos catequistas que amam Jesus e o anunciam, pelos que ensinam as crianças a conhecê-lo e pelos adultos que nele creem e o adoram, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Pelas vítimas da opressão e da injustiça, pelos que em tudo são fiéis à sua consciência e pelos que não cedem às ameaças dos tiranos, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos fiéis que frequentam esta Igreja, pelos que creem em Jesus, o dom do Pai, e pelos que o seguem como a luz do mundo, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Ó Deus, bom, santo e justo, ouvi com misericórdia aquilo que nós com fé vos pedimos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão e pelo vinho que recebemos da vossa bondade, fruto da terra, do trabalho do homem e da videira, que hoje vos apresentamos e que para nós se vão tornar pão da vida e vinho da salvação. Bendito sejas. Orai, irmãos, para que o meu vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Oremos. Senhor nosso Deus, que pela admirável permuta de dons neste sacrifício fazeis participar na comunhão convosco, único e sumo bem, concedei-nos que, conhecendo a vossa verdade, demos testemunho dela na prática das boas obras. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever a nossa salvação, que sempre vos louvemos, mas com maior solenidade neste tempo em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Ele se oferece continuamente por nós e nos defende com a sua intercessão. Foi imolado sobre a cruz, mas não morrerá jamais. Foi morto, mas agora vive para sempre. Por isso, na plenitude da alegria pascal, exultam os homens por toda a terra, e com os anjos e os santos proclamamos a vossa glória, dizendo numa só voz: Santo, 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 é
És o Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santos, seja a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão em suas santas e adoráveis mãos e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças por nos admitir à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra, tornai-a perfeita na caridade em comunhão com o Papa Francisco, o nosso arcebispo Maico Maala e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos dos nossos irmãos Laurênio Beleza, Rosa Macedo, pais e sogros, Maria da Conceição Santos, pais e sogros, Ivone Lima, todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor. Dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Confiantes, ousamos dizer a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor. Dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade. Vós sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. O reino de Deus, que tirais o pecado do mundo, tenha piedade de nós. O reino de Deus, que tirais o pecado do mundo, tenha piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes nós, os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de entrar em minha morada.
Oremos. Protegei, Senhor, o vosso povo que saciaste nestes divinos mistérios. Fazei-nos passar da antiga condição do pecado à vida nova da graça. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que Santa Zita nos inspire, como inspirou no nosso país, em Portugal, uma graça de Deus, a obra de Santa Zita, que damos graças para quem conhece, e que num tempo que fez tanto bem em todas as cidades, esteve por todas as cidades de Portugal, e sobretudo estas moças vindas de famílias pobres, à mercê e aos critérios do mal do mundo, e a obra de Santa Zita foi uma obra muito grande, como Santa Zita inspirou ao longo de todos os tempos. Deu grandes mães de família. Damos graças a Deus pela obra de Santa Zita, neste dia, e sobretudo conheçamos-la, e falemos dela, e não tenhamos vergonha da história. Muito obrigado. Eu vou colocar a oração de nossa Santa Zita na imagem da missa. Agradeço a todos aqueles que têm escrito, e também no próximo domingo lembrar mais uma vez o Sr. Padre Leo Berno, que faz o favor de vir celebrar a missa em inglês. Faz 60 anos de sacerdote, no próximo domingo às 11 horas, e nós, quem está em casa e quem está aqui, estamos com alguma dificuldade por causa dos doces para a recepção a seguir à missa. Se alguém tiver a caridade, como é normal, como nós na nossa comunidade sempre ajudaram muito, portanto, se alguém tiver a caridade de fazer um docinho para a festa do Padre Leo Berno, nós agradecemos do fundo do coração, até porque o Sr. Padre Leo Berno foi muitos anos pároco de São Paulo, da paróquia de São Paulo, para onde muita gente da paróquia portuguesa saiu e abandonou a paróquia de Nossa Senhora de Fátima, por as razões que vós sabeis. Eu só estou aqui há 10 anos, mas foi ele o pároco durante muitos anos em São Paulo, e portanto muitos portugueses o conhecem. Muita gente muitos portugueses, descendentes portugueses, o conhecem. Portanto, o apelo não é apelo nenhum, é só nós na nossa comunidade habituamos a falar, e portanto as pessoas normalmente há uma grande recepção, mas o Sr. Padre Leo Berno faz este favor de vir aqui celebrar a missa em inglês, que muita gente não está a perceber. Só se vai perceber este trabalho dele daqui a uns anos. Agora ainda ninguém vai percebendo bem. As coisas de Deus são assim. Não se percebe na altura. Vai-se percebendo no futuro. E eu acredito profundamente nisso. Eu não sou de cá, como vós sabeis. Eu não sou de cá. Os de cá são os que cá nascem. E, portanto, o futuro só Deus saberá. E eu agradeço muito do fundo do coração. É isso que vamos dizer no domingo ao Sr. Padre Leo Berno, porque neste momento é um trabalho muito importante, porque alguns filhos e algumas pessoas, descendentes portugueses, não perceberam a grandeza desta obra, a grandeza da nossa igreja, a localização, não perceberam. E, portanto, que o Espírito Santo ajuda a todos. E eu repito, eu não sou de cá. Eu não sou de cá. Nenhum de nós é de cá. Todos iremos partir. Mas eu digo isso, não sou de cá, com duplo sentido. Não é só com o sentido de partir, para como todos os nossos irmãos têm partido, mas é com vários sentidos. Desejo a todos boa noite, que Santa Zita nos dê força, nos anime, e sobretudo demos graças a Deus pela grande obra que foi em Portugal, e não tenhamos vergonha dela. Há por aí muitas acusações da igreja, mas reparem em obras como a Santa Zita, percebam-na como a obra de Santa Zita em Portugal. A todos muito boa noite, ide em paz e que o Senhor vos acompanhe.